sente teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a essa transmissão pelo Facebook. Nós falamos diretamente da Paróquia São Mateus, em Joinville. Aqui quem fala é Guilherme, eu sou ministro candidato ao Ministério Pastoral, estou fazendo o PPHM aqui na paróquia. Comigo aqui estão o pastor Alexandre, que é o meu mentor, também na transmissão o Tilpe e o Jamiro, e quem está nos conduzindo no louvor também, né? Muito bem, belamente, o João, a Stephanie e o Tiago. Eu saúdo vocês com a palavra bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. O nosso Senhor venceu a morte, como sabemos, ressuscitou, e por meio do Evangelho, que é a mensagem que nós ouvimos, que eu e você ouvimos a cada final de semana, a cada domingo, essa mensagem do Evangelho revelou a nós uma vida que jamais se acaba. E é nessa esperança que nós nos reunimos aqui, e também você aí na sua casa, ou onde quer que esteja, junto de familiares ou sozinho, mas na companhia e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido para orarmos, aí onde você está, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai, o nosso Deus. Senhor, te adoramos nessa noite, te bendizemos, queremos louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado por nos salvares, obrigado por nos entregares teu Filho a nós, para que nós pudéssemos ter esperança e vida que não se acaba, assim como ouvimos. Confessamos também os nossos pecados. Tu conheces os nossos corações e as nossas mentes, sabes quando pensamos algo mal, algo que não agrada a Ti. E também quando agimos de forma a contrariar a Tua vontade, Senhor. Pedimos perdão pelas omissões também, e pelas ofensas, enfim, tantas coisas que nós fazemos, talvez não querendo fazer, mas, como diz a Tua palavra, também o pecado que está em nós acaba sobressaindo. Mas nós temos em Ti a garantia do perdão dos nossos pecados. Pedimos, então, perdão. Também somos gratos pelo Teu amor nas nossas vidas e pela reconciliação que Tu nos dás. Assim, nós também podemos ir em direção às pessoas e falarmos desse amor e dessa reconciliação. E também podemos viver uma vida nova a cada novo dia. Obrigado por essa oportunidade. Também pedimos que Tu possas falar conosco nessa noite, através das canções, através da Tua palavra, seja ela lida ou pregada, que Tu faça a Tua obra para o Teu querer e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A palavra da graça, o anúncio da graça, a palavra do perdão dos pecados, a promessa diz assim, Tito 3, 4 e 5. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador,
se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, ou à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós temos o perdão dos pecados se cremos nessa promessa. Amém. Eu saúdo mais uma vez você que está aí nos acompanhando pelo Facebook. Também gostaria de avisá-los a respeito dos cultos. Esses cultos não presenciais, então, ainda hoje e o próximo domingo, nós vamos ter a transmissão mais uma vez pelo Facebook. E também eu gostaria de agradecer a todas as pessoas pelo seu apoio à Paróquia São Mateus, seja com os seus dons, seja com o seu tempo, mas também com o seu tesouro, com seus recursos. Pessoas que têm ajudado mesmo em tempos difíceis, esses tempos da pandemia em que estamos vivendo. Mas Deus, ele se agrada, né, quando nós podemos ser gratos e dar com um coração, né, cheio de fé e agradecido, um pouco daquilo que nós recebemos dele, das dádivas que nós recebemos dele. A palavra diz também, né, aquele que tem o dom de contribuir, que o faça generosamente. Né? Então, Deus espera isso de nós para que a sua obra também possa seguir adiante e mais pessoas possam conhecer esse amor. No site da nossa paróquia também há orientações de como nós podemos contribuir. Há várias formas ali, estão bem explicadas de como você pode contribuir, incluindo também o PicPay. Mais uma vez, agradecemos a sua contribuição. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos continuar louvando ao nosso Deus através da próxima canção que diz Fome, ou o título dela é Fome. Boa noite. Normalmente quando a gente está aqui na igreja juntos, eu peço para a comunidade cantar bem alto para que eu possa ouvir também. E dessa vez eu quero pedir para que você cante bem alto para que o seu vizinho possa ouvir, assim é mais legal. E então cante a todo pulmão também ao Senhor em gratidão. Pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti. Sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti. Sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo
ti. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
Depois desse louvor animado, falando de Cristo, o Filho do Deus vivo, passamos as leituras bíblicas dessa noite, deste culto. Primeira leitura bíblica, Mateus 16, 13 a 20. Depois a segunda leitura, Romanos 12, 1 a 8. O evangelista Mateus escreve: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E ainda a segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Você pode acompanhar aí também na sua casa, na projeção. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aqui a palavra de Deus, as duas leituras bíblicas do Evangelho e da carta aos Romanos. Ainda oremos, pedindo para que Deus fale conosco nesse momento. Senhor, pedimos que Tu nos aquiete agora, que nós possamos ouvir Tua voz, também que Tu possas me usar, Senhor, e eu possa falar aquilo que é do Teu agrado, da Tua vontade, Deus, para que a Tua palavra possa chegar aos corações e encontrar terra fértil, para germinar e dar muito fruto. Assim, eu oro em Teu nome. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto da leitura do Evangelho de Mateus, que nós ouvimos, o texto que foi lido primeiro, ele é bastante confrontador, na verdade. Jesus, à medida que ele vai andando e caminhando com os seus discípulos, ele vai os desafiando. A caminhada, a jornada com Jesus parece se tornar
um pouco mais difícil a cada dia, a cada tempo que se passa. Jesus, ao chegar à região de Cesareia de Filipe, como diz o texto, faz duas perguntas então aos discípulos. O mestre, que deveria ensiná-los, agora passa a fazer perguntas e ele passa a questionar os discípulos a respeito da sua própria identidade. A primeira pergunta, ela até não é tão difícil assim de ser respondida. Afinal de contas, ela diz respeito a terceiros, né? Quando nós perguntamos para as pessoas, não sei se você já perguntou isso, mas se você já perguntou para alguém quem você diz que Jesus é, né? Você vai ouvir o testemunho daquela pessoa e aí você vai, fulano de tal disse que Jesus é tal coisa, diz que Jesus é isso. Uns acreditam que ele é o Filho de Deus, outros acreditam que foi só um grande mestre, um grande mestre da moral, enfim, um grande exemplo, mas não Deus, né? E essa pergunta ele faz aos discípulos, e aí os discípulos começam a dizer, uns dizem que você é um dos profetas, né? Elias, sei lá, Jeremias. E até aí tudo bem, né? Quando nós não estamos comprometidos com aquilo, a gente só reproduz uma informação que os outros dizem, beleza. Mas já a segunda pergunta, ela é pessoal e ela é intransferível. Nós não podemos transferir essa pergunta a outra pessoa. E essa é a pergunta que mais cedo ou mais tarde todas as pessoas precisarão responder. Jesus perguntou aos discípulos e pergunta a nós: quem vocês dizem que eu sou? Queridos, queridas, irmãos e irmãs na fé, essa pergunta é crucial para nós. Ela é essencial para nós. Quem você diz que Jesus é? Ou quem eu digo que Jesus é? O evangelista Mateus, ele relata que Simão Pedro chegou à conclusão que Deus gostaria que todas as pessoas chegassem. Qual é essa conclusão? Nós cantamos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a conclusão que Deus espera que cada ser humano chegue quando for questionado a respeito dessa pergunta. E é através da declaração dessa verdade que Deus nos revela a vida que dura para sempre, que é revelada no Evangelho de Deus. E fundamentado nessa mesma verdade é que o apóstolo Paulo se dirige aos cristãos de Roma, da carta que nós lemos. E depois dele ter ensinado aos cristãos de Roma a respeito da justificação do pecador por meio da fé, única e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo, e também da vida nova que nos é oferecida pelo Espírito Santo, que nos é dado, nos é derramado. Nós também vimos aqui no texto do anúncio da graça, o lavar regenerador do Espírito Santo em nós, que nos revela a vontade e as verdades de Deus. Essa nova vida em cada coração das pessoas que creem em Deus. Aí então Paulo, depois disso, depois dessa explicação doutrinária, por assim dizer, que não é para só ser crida com a cabeça ou entendida com a mente, mas desce para o coração e vai para a prática. Então, ele passa a explicar a vida cristã como ela deveria ser, no dia a dia, na prática, o dever da vida cristã. E é sobre isso que fala o trecho que nós também lemos, os versículos 1 a 8 de Romanos 12. A conversão, ou a mudança de vida, quando nós nos deparamos diante dessa sentença, quando nós reconhecemos, sim, Jesus, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela acontece aqui dentro, mas ela deve se manifestar em ações concretas, ela se expressa exteriormente. Então, se fica só dentro de nós, é uma fé sem muito sentido, na verdade. É só um crer, um acreditar, mas se isso não faz diferença na nossa vida, nós também precisamos olhar
para dentro de nós e ver onde nós estamos errando então nesse sentido. E a partir desse entendimento da conversão, que você se entende nascido de novo, nascida de novo, nossas vidas devem ser radicalmente consagradas a Deus. O texto fala em santidade, santificação. É um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite e leva a vida inteira. Nós estamos aprendendo todos os dias através da palavra de Deus. Então, de modo que a gente não viva em conformidade com o mundo, ou conforme a cultura que nos rodeia, mas em constante transformação, por meio dessa palavra que é viva e é eficaz. E esse é o apelo de Paulo à igreja de Roma. Ele fala, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. No fundo ele está querendo dizer assim, na sua angústia de querer ver que as pessoas de fato obedeçam à vontade de Deus, ele diz, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vejam aquilo que Deus fez por vocês, e agora passem a viver de uma maneira que Deus deseja, e não da maneira antiga, como costumavam viver antes de terem esse encontro com Cristo, Filho do Deus vivo, como nós ouvimos. Mas o que isso significa? Então, uma vez que eu conheci esse Cristo, entreguei minha vida a Ele, é necessário que a vida dele se manifeste em mim. Não que nós não vamos pecar, isso é impossível. Lutero diz que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Deus nos justifica, sim, pelo sacrifício de Cristo, somos aceitos pela fé, mas ainda estamos no corpo e vamos pecar. Mas isso não é uma desculpa para que a gente continue na vida de erro, e sim para que sejamos transformados por Deus e pela sua palavra. Eu morro para a minha vontade, a fim de que Deus faça a sua vontade em mim. Difícil, né? Difícil isso. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava chocada com um versículo que ela tinha já se deparado muito tempo, mas aquilo foi tão confrontador que fez ela mudar a atitude dela. Ela tinha um problema com o pai, porque o pai havia se separado da mãe e havia deixado a família para constituir nova família. E a dor, a raiva e todas as coisas que, enfim, né, vêm com a separação de uma pessoa que era uma criança ainda na época e teve que viver sem o pai. Mas lá em Lucas 6,46, e ela chegou e disse para mim, olha, eu não posso não perdoar meu pai. Depois do que eu li, ela disse, porque Lucas 6,46 diz, né, Jesus dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ela já havia entendido o amor de Deus por ela. É claro que não se trata de uma situação simples, é um abandono. Mas Deus pôde trabalhar no coração dela, a ponto dela dizer, eu não posso confessar Jesus como Senhor e não fazer aquilo que Ele disse que eu tenho que fazer. Não é nada fácil vivermos a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos nos alimentar diariamente dessa palavra. Caso contrário, nós vamos ser repreendidos como Pedro foi por Jesus, depois de ter declarado quem Jesus era. É interessante, né? Jesus ainda diz, depois que Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, daí, feliz é você, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Pai. E aí o Pedro devia ter enchido assim o ego, né? Oh, como eu sou bom. Olha só. Mas logo adiante, alguns versículos depois, se você for ler o texto adiante, quando Jesus começou a falar que ele precisava ir para Jerusalém, ser preso, ser julgado pelos líderes religiosos, ser morto e crucificado, Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, não, isso jamais vai te acontecer. E o que Jesus diz para ele? Arreda Satanás,
porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. É forte isso, né? O mesmo que disse que tu és o Filho do Deus vivo, estava se deixando levar de novo pela carne. Ele imaginava que Cristo seria ali o rei dos judeus e ele reinaria aqui na terra com o próprio Jesus. E o próprio Jesus diz que o reino dele não era ou não é desse mundo. Pensar nas coisas dos homens pode ser comparado ao que Paulo entende por deixar-se amoldar pelo padrão desse mundo. Deixarmos nos amoldar pelo padrão desse mundo é o mesmo que ir contra a vontade de Deus. É o mesmo que fazer aquilo que a humanidade vem fazendo desde a queda, desde o capítulo 3 de Gênesis, quando o ser humano resolveu virar as costas para Deus e viver a partir de si mesmo, sendo Senhor sobre o seu próprio destino. E que triste é isso, né? Como é triste isso. Mas Jesus vem e nos resgata. O sacrifício vivo que o Senhor exige envolve o nosso corpo e a nossa mente. Então não é só a nossa mente, mas também o nosso corpo, né? O entendimento ali dos romanos em relação ao corpo era meio deturpado, o pensamento grego, que eu podia fazer tudo aquilo que eu quisesse com o meu corpo, afinal o que importa é, né, a alma, a imortalidade da alma. Não. Paulo diz que a nossa mente deve ser renovada e o nosso corpo deve obedecer também, deve estar cativo, né, à vontade de Deus. E o Espírito Santo que trabalha em nós fazendo essa obra. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E também há uma outra maneira de, digamos assim, ou várias outras maneiras, de nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Não sei se você sabe, mas dos dias 21 ao dia 28 de agosto, então da sexta-feira até o próximo dia 28, dessa sexta passada, é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E como os versículos 3 a 8 do nosso texto de Romanos vão desencadear nessa vida cristã na prática, porque trata do exercício dos dons visando esse bem comum, nós não podemos deixar de falar sobre a importância da inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aqui eu compartilho rapidamente o testemunho escrito pela minha esposa, na verdade um texto escrito por ela, a respeito desse assunto. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Será que na igreja nós também não acabamos criando padrões de comportamento que dificultam a missão entre os diferentes e a acolhida destes em nosso meio? Existem pessoas que você conhece que não se encaixam dentro da nossa caixinha da igreja? Provavelmente sim. Será que as pessoas com deficiências intelectuais, síndrome de Down, transtorno do espectro autista e tantas outras síndromes podem compreender o amor de Deus e chegar à fé? Sim, pois o Deus que as criou deste modo especial sabe como chegar ao coração delas. Nosso filho Pedro tem autismo leve. Os autistas costumam compreender tudo de forma literal. Tem dificuldade de entender figuras de linguagem. Por isso, a oração e a presença invisível de Deus sempre foram alvo de muitos questionamentos. No nosso caso específico. Mas no caso de pessoas também que convivem com pessoas assim. Como falamos com alguém que não estamos vendo? Jesus está aqui, no coração, no céu, afinal, onde Jesus está? No entanto, em meio a tantas dúvidas e desconfianças, certa vez ele pediu por asas. Minha esposa então perguntou o que ele faria se tivesse asas. E ele disse que queria ver Jesus lá no céu. Deus, que ama o Pedro e a todas as pessoas, colocou nele o desejo de conhecê-lo. E irá se revelar a ele de um jeito que seja compreensível, dentro dos aspectos que o tornam diferente. Nos evangelhos, nós temos muitos exemplos de pessoas com deficiências que tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas.
por Ele. Mas muitas dessas pessoas que foram acolhidas por Jesus eram impedidas de ir ao templo da época por regras de purificação e comportamento. Será que hoje ainda não temos algumas regras implícitas? Portanto, nós precisamos renovar nossa mente e nossa forma de ser igreja para acolher as mais diversas formas de ser criadas por Deus, para que nós possamos experimentar, todos nós, sem exceções, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas coisas já foram feitas, como melhorar a acessibilidade, e isso é muito importante. Mas o que mais nós podemos fazer? E aí, indo ao encontro da questão dos dons, como eu e você, como nós ainda podemos nos tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Simples. Nos coloquemos à disposição e sirvamos amando a Deus e amando ao próximo. Que Deus nos ajude em sua infinita graça. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor para vir à frente, nós vamos cantar mais um hino. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva,
meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Convido para orarmos ainda. Feche seus olhos, baixe sua cabeça onde você está. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esses hinos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu falas a nós. Que nós possamos, de fato, viver na prática a confissão que nós fazemos, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, pedimos que tu nos abençoe em nossa caminhada, Senhor. Também nos levanta quando caímos, Pai, e nos faz ir em direção à tua vontade e ao teu querer. E isso tem a ver também em direção ao próximo, tem a ver em direção às pessoas que também precisam ser incluídas, que precisam ouvir o teu amor da sua forma, do seu jeito, como nós também ouvimos na mensagem. Essas pessoas também precisam confessar essa verdade. Também pedimos, em especial, Pai, por todo esse tempo difícil que nós estamos vivendo, que tu possas fazer com que nós saiamos fortalecidos deste tempo, Pai, e que ainda, enquanto ele perdurar, a nossa confiança possa estar unicamente em Ti. Também peço pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que estão doentes, Pai. Tu as conheces, Tu sabes quem elas são, Senhor, e do que elas precisam. Que o Senhor possa restaurá-las também, fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos, Pai. Também oramos por nossa nação, oramos por nosso estado e também pela nossa cidade, Senhor. Que Tu possas sensibilizar o coração de governantes para que eles possam olhar para o povo e governar com justiça e possam fazer aquilo que é correto diante de Ti. Assim, as demais coisas que não vêm à nossa mente, nós entregamos a Ti, orando as palavras que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Que você possa, aí onde você está, servir ao Senhor com coração e com alegria. Obrigado mais uma vez por você nos acompanhar nesse culto, nessa noite. Obrigado por sua presença, obrigado aqui também ao Tilpe, ao Jamiro, também ao pastor Alexandre, João, Stephanie e também Tiago, que estão nos conduzindo no louvor. Ouçamos ainda a última música. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
me aproximo